Respira. Ora, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à casa do Pai, que também é a nossa casa. E que alegria, é bom voltar à casa do Pai. Quanto prazer a gente não tem de voltar à casa dos nossos pais. Que prazer bom, que alegria boa. Então que o nosso sentimento neste domingo seja de alegria, de felicidade, de podermos levantar e vir até aqui, receber esse manjar, essa alegria e essas palavras que de certeza vão encher nossos corações. Alguns anúncios aqui, que é o seguinte: no dia 27, no próximo sábado, vamos ter um filme passando aqui, que o título dele é Sol, Alma. E ele fala um pouco das nossas crises existenciais, os nossos conflitos. Nos fala da importância de encontrar o significado da vida. Então, é um filme que todos estão convidados. É às 1h30 da tarde. No próximo sábado não haverá o estudo da tarde, que é de Leon Denis. Ficará cancelado e iremos passar esse filme, juntamente com um lanchinho, uma pipoca, de certeza, que vai ter. Então, ficamos todos convidados, sejamos bem-vindos e vamos fazer uma confraternização bonita e agradável para todos. Pode dizer que o filme também serve para crianças de todas as idades. O filme serve para criança e para adulto. Ótimo. Então, é abrangente, a todas as idades. Ótimo, obrigado, Pedro. Outro anúncio: vai haver outra garagem Cell no dia 25 de agosto. Foi um sucesso, tudo correu bem, graças a Deus. Então ficamos muito contentes e vamos fazer outro evento de garagem Cell lá na Mantena, no mesmo lugar onde fizemos. E pedimos desde já a vossa participação para se juntarem a nós também nesse evento, que será no dia 25 de agosto. E, por fim, temos o nosso lanche aqui, agora no final da palestra. De certeza que será maravilhoso e estão todos convidados. Quem não puder ficar, que leve, que assim participará para a angariação de fundos para a nossa casa. Essa é a finalidade. Hoje vamos ter a nossa palestra com o nosso colega Wesley Batista, do grupo Emanuel, que é um grupo que colabora connosco quase diariamente, e é bom ter sempre eles connosco, e traz uma mensagem hoje da palestra que é esquecimento do passado. De certeza que vai ser muito interessante e que a espiritualidade possa intuir ao nosso colega e a todos nós, que possamos receber essas mensagens que de certeza vão ajudar a elucidar as nossas vidas. E acho que é só. Vamos partir para a nossa leitura inicial e a nossa oração. E vou pedir a alguém que queira fazer a oração depois da leitura e se dê como voluntário para fazer a oração, se assim o entender. Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, pelo Emanuel, pelo Espírito Emanuel. Oremos. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Primeira Epístola, João, capítulo 5, 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências de que nos são necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou.
Entretanto, suplicamos também a Ele que nos ilumine o entendimento para que saibamos receber dignificamente as decisões. Não nos esquecemos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curso, espaço dos 70 segundos de um minuto, enquanto o Senhor, que nos acompanhou as inumerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos o suficiente gratidão para não suprimir-lhe as bênçãos. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dávida da saúde corpórea, na expectativa de obter o milagre. E às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossas vidas cotidianas. Rogamos a Deus a presença de felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que imaginamos, mas somos, via de regra, portador de certos defeitos que nos impediram acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculta a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo do doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oremos sim, no entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade. Porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade das nossas vidas. Alguém desejaria participar na oração? Então vamos orar. Vamos orar com alegria e com o coração cheio. Vamos orar. Pai de infinita bondade, aqui neste momento, rogamos tuas bênçãos, não só para nós, como para a nossa família, para os nossos amigos, principalmente para aqueles mais necessitados, sejam nas ruas, nos hospitais, nos cárceres, aonde houver necessidade, que a tua mão misericórdia possa estender e acalentar seus corações. Da nossa parte, Pai, te pedimos a proteção, a inspiração, para podermos receber do estudo aquilo que de certeza já está preparado e que a espiritualidade, nossa amiga, nossos mentores prepararam para nós. Te agradecemos esse manjar, te agradecemos a vida, a saúde e a oportunidade de aqui estarmos compartilhando este momento. Que o nosso colega Wesley possa ser inspirado e possamos receber dele as palavras necessárias que viemos buscar. Que assim seja, em nome do nosso Pai, que assim seja por hoje e sempre, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ó, vi que tá todo mundo animado. Gostei do bom dia, hein? Vamos então, em primeiro lugar, agradecer, né, a Casa Espírita, né, por nos ter feito esse convite para que nós possamos estar aqui mais uma vez, né,
realizando esse trabalho, trazendo esse estudo, né? Que eu já fiquei sabendo que alguns de vocês estavam aqui ontem, né? Trabalhando sobre esse tema no estudo, né? Estudando o livro de Leon Denis, O Grande Enigma. E aí vocês viajaram já, né? Por um pedacinho desse assunto tão vasto, né? Mas dentro da doutrina espírita, todos esses pedacinhos é como uma pecinha de quebra-cabeça. A gente vai pegando, juntando, para que a gente possa conseguir massificar o nosso entendimento. Então, vamos lá, né? Para que a gente possa dar início nesse tema, esquecimento do passado, que é um dos postulados da doutrina espírita, ou seja, é um tema basilar para que a gente possa compreender todo o arcabouço de conhecimento que Kardec veio, né, nos trazer. A gente não pode também, para ter essa compreensão do esquecimento do passado, deixar de falar de outro postulado, que é a reencarnação, né? Porque é justamente a reencarnação que vai trazer para nós essa margem para a gente conseguir compreender o esquecimento do passado, né? E aí é interessante a gente refletir de início que a reencarnação, a ideia da reencarnação desse postulado da doutrina espírita não é uma ideia traga primeiramente por Kardec. Essa ideia da reencarnação, ela vem na sociedade há muito tempo. E aí a historiografia vai nos dizer que há pelo menos, né, 2.600 anos, né, antes de Cristo, já havia as escrituras hinduístas trabalhando a ideia da reencarnação. Nós iremos perceber também que antes de Cristo, há 580 anos antes de Cristo, Pitágoras já trazia ali dentro do seu conhecimento filosófico a ideia da reencarnação. Ele acreditava que nós reencarnaríamos, inclusive ele fala que nós poderíamos reencarnar em animais, mas aí a doutrina espírita já nos fala que isso não pode acontecer, né? Mas o importante disso é a gente pegar que já vinham-se os estudiosos trabalhando e trazendo essa ideia para a sociedade, né? A gente pode trazer o exemplo também de Platão, né? Quando ele trabalhava o mundo das ideias, quando ele trabalhava que algumas coisas que surgiam em nossa mente estavam no mundo das ideias, mas Platão não conseguiu ir além no sentido de nos definir o que seria o mundo das ideias que estava vindo à tona. Hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente poderia afirmar que o mundo das ideias, onde as coisas viriam surgindo, as ideias novas viriam surgindo, o que era? Era o processo de esquecimento do passado, onde o espírito reencarnante estava se lembrando das coisas que estavam vindo, né? E aí a gente vai trabalhar essa ideia, né, que o princípio fundamental de várias doutrinas espiritualistas, dentre elas as quais o espiritismo, a reencarnação, é lei natural para todos os seres em evolução, até que conquistem a condição de espíritos puros e não mais necessitem habitar os mundos materiais. Ou seja, então, a reencarnação é uma lei natural e que nós iremos estar passando por ela até que nós cheguemos no grau de espíritos puros, né? É um mecanismo universal que serve de instrumento ao progresso, ao reajuste dos equívocos passados, à conquista de novos valores e de experiências enriquecedoras. Então, o Espiritismo tem como uma de suas premissas a sobrevivência da alma e a sua passagem pelo plano material. A reencarnação é a lei natural para todos os seres em evolução e servem de instrumento ao progresso. Assim, cada um de nós já esteve aqui, neste mundo, encarnado num corpo material diferente,
com uma família diferente, numa época e locais diferentes. Tomou muitas decisões, cometeu erros e acertos. Tudo isso somou experiências e lições que nunca serão perdidas, né? Então, diante desse viés da reencarnação, a gente vai ter a certeza que nós já estivemos aqui no mundo material por diversas vezes. E qual o objetivo de nós estarmos aqui? O objetivo é que a gente consiga galgar o caminho da nossa evolução. E aí, nessas experiências que nós vamos passando, nós iremos tomando decisões muitas vezes erradas, mas a gente também vai estar tomando decisões que nós acertaremos, que nós, né, consigamos chegar ali no pequeno objetivo que nós teríamos naquela reencarnação. E aí surge a pergunta diante do esquecimento do passado, mas e todas essas experiências, todas essas lições, a gente não lembra? A gente vai perder tudo isso? Porque se o nosso objetivo é evoluir, o nosso objetivo é chegar à perfeição, se a toda a encarnação que nós volvemos ao corpo, se a gente zerar o nosso conhecimento, se a gente esquecer, passar uma borracha, quando que a gente vai conseguir chegar a essa perfeição, né? Já é tão difícil a gente imaginar um tempo para a gente chegar lá, acumulando todas as nossas experiências. Agora, imagine se tivesse uma borracha ali, né, apagando tudo. Diante de tal realidade, mesmo aceitando a reencarnação, muitos se perguntam por que não são lembradas as vivências pretéritas? Ou seja, né, é a grande questão, né? A reencarnação, se existe a reencarnação. Essa aqui é o grande ponto da ciência. Se existe a reencarnação, por que ninguém se lembra, né? Tragam as provas para nós das lembranças, né? Isto não seria um obstáculo à tese da reencarnação? Talvez, para os materialistas, né? A lembrança do passado não nos traria uma melhor compreensão das provas que atravessamos? Essa aqui é uma pergunta interessante, né? A lembrança do passado não nos traria uma melhor compreensão das provas que atravessamos? Será? Né? Será que nós, no nosso nível de evolução moral, vamos fazer uma viagem para dentro, nós teríamos condições de voltar no nosso passado, ter contato com tudo aquilo que aconteceu, né? E nós tirássemos um bom proveito disso? Será que nós teríamos essa condição? Aí a gente pode citar aqui, pois é, mas existem aí as terapias, né, de existências passadas, que alguns vão até um terapeuta e conseguem ali ter acesso ao que aconteceu, né? E algumas dessas pessoas, elas conseguem se sentir melhor diante dessa experiência, né? O primeiro ponto que a gente precisa colocar dentro dessa questão dessa terapia de existências passadas é que nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Se tivermos vontade ou desejo ou a necessidade de procurar por isso, primeiro que a gente precisa escolher um profissional muito bem qualificado, né? Porque isso é um ponto, uma questão muito séria, né? E a depender do que aconteça lá dentro do processo, dentro da terapia, o profissional, ele vai decidir se ele te induz a chegar àquele passado ou não. Por quê? Porque nem todos nós temos a condição de visitar o nosso passado por completo ainda, né? Mas na frente a gente vai entender melhor o porquê que a gente precisa ter muito cuidado com esse acesso ao nosso passado, né? A lembrança, como o homem pode ser responsável por atos dos quais não se recorda, né? Como assim eu estou passando por uma dificuldade hoje se eu não lembro? Se eu não lembro o que eu fiz? Que Deus é esse?
onde se encontra a sabedoria divina que coloca sobre a minha pessoa uma responsabilidade que eu não me lembro que aconteceu, que os meus sentidos materiais, eles não conseguem captar, o meu corpo físico, ele não consegue ter essa percepção exata do que aconteceu, né? E aí, para muitos, né, essa pergunta aqui seria um viés, né? Daria margem para questionar a bondade divina, né? Vejam que pergunta intrigante, né? Como deve, nesta existência, pagar por faltas de outras existências, das quais não tem nenhuma lembrança? Seguimos o mesmo caminho. Eu vou pagar, eu vou sofrer a consequência de uma atitude do passado? Não, esse pessoal espírita que acredita nessas coisas, eles devem ser tudo lelé da cabeça. Não pode. O esquecimento do passado é considerada a mais séria das objeções contra a reencarnação. Como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não lembra delas? Então, ó, o esquecimento do passado, né, é uma das mais sérias objeções da reencarnação. E aí a gente pode falar, mas isso faz sentido mesmo, o esquecimento do passado, a ciência vai nos trazer essa objeção, e é verdade. Onde está os fatos que vão nos comprovar essas lembranças do passado? Por enquanto, a gente vai ficar só nessas lembranças na questão da ciência, tá? E aí, vão haver esses filósofos, né, que fazem essa viagem, né, das terapias passadas, e aí a gente trouxe um caso aqui, deixa eu só pegar o nome dele para a gente dar o crédito, né? Um cientista canadense, ele é um psiquiatra, ele foi um psiquiatra, e ele trabalhou, né, cerca de mais de 3.000 casos, ele pesquisou mais de 3.000 casos de pessoas que traziam lembranças do passado. E aí tem um que talvez vocês até conheçam, porque esse é muito conhecido. Tem um caso que ele analisou, um garoto de 2 anos de idade, presta atenção, um garoto de 2 anos de idade, né, que ele morava na Louisiana, aqui nos Estados Unidos, né, e os pais ficaram intrigados, procuraram ajuda psiquiatra, porque a criança de 2 anos, ela acordava gritando: o avião está caindo. E aí os pais, chegam um momento que não, essa criança não está bem, e aí começaram a entrar na viagem, conversar com ele. O que mais? O que é que mais você está vendo? Não, eu estou dentro de um avião e o avião está caindo. E como é o modelo desse avião? Aí a criança começou a dar detalhes do cockpit do avião. Aí os pais, não, tem alguma coisa errada. Nós não temos esse conhecimento. Nós não passamos esse conhecimento para ele. Como que essa criança traz esse conhecimento? De onde que essa criança traz esse conhecimento? E aí foi a partir daí que eles buscaram essa ajuda profissional. E aí, juntos com os cientistas, foram identificando que o caso dessa criança era um caso de um piloto kamikaze japonês que participou da Segunda Guerra Mundial. E os detalhes que a criança dava do avião, a localização que o avião caiu, a criança passava. E aí pegaram os dados históricos da Segunda Guerra Mundial e viram que o que aquela criança falava condizia totalmente com aquela determinada pessoa, né? A ciência. E aí? Né? Para que mais prova do que essa? Uma criança que tinha conhecimentos para os pais inexplicáveis, 2 anos de idade, aprendendo a falar, tinha dificuldade de ter uma conversa, mas os detalhes, uma conversa para quem é fluente no idioma, mas os detalhes do que aconteceu no passado ainda estava tudo vivo dentro da mente dele, né? Então, a gente vai ver que a ciência vai trazer hoje
essas provas para nós desse esquecimento do passado, né? Da reencarnação de alguém que viveu no passado e traz à tona, né, esse conhecimento para nós, né, na sua vida atual. E aí é interessante a gente já relacionar o que é que diz, né, a doutrina espírita especificamente diante do esquecimento do passado. E a doutrina espírita vem nos lembrar que o esquecimento do passado, sim, ele existe, mas o esquecimento do passado, ele não é, talvez, da forma que nós imaginemos. A gente imagina assim, ou lembra de tudo, ou não lembra de nada, né? E aí a gente precisa conseguir ter o equilíbrio. O esquecimento do passado nos traz, a doutrina espírita, ele não é absoluto. O esquecimento do passado, ele existe, mas ele vai vir à tona através dos nossos gostos, das nossas tendências, das nossas vontades, né? Eu tenho vontade na área da aviação. Eu tenho vontade na área da matemática, na área da tecnologia. Eu tenho desejos. Então, esses desejos para nós, né, vão ser da nossa bagagem do passado, né? Pois que, desde que ele falta essa reminiscência, né, a gente está aqui trazendo, continuando a ideia, né, de que não existe a lembrança, cada existência é para ele qual for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar, né? A gente já trabalhou um pouquinho dessa ideia, né? Que nós não poderíamos estar, né, sempre partindo do zero, porque senão nós nunca conseguiríamos chegar, né, na nossa perfeição. Porque quem que conseguiria aqui, nesse mundo, né, galgar todo o caminho à perfeição em uma única encarnação? Impossível. Conhecer tudo de matemática, de química, de física, todos esses assuntos assim bem facinhos, né? Ter toda a asa moral desenvolvida, né? Para nós, no nosso nível evolutivo, a gente sabe que nós não temos essa condição ainda, né? Então, pareceria ilógico fazer-nos espiar em uma existência as faltas nas vidas passadas, que tivéssemos perdido a lembrança. Então, esse aqui é um exemplo interessantíssimo para a gente pensar, né, dentro do ponto de que a reencarnação existe, nós passamos pelo esquecimento do passado, mas que o fato de não lembrarmos não vai determinar que as dificuldades que estão acontecendo em nossas vidas são frutos de uma injustiça de Deus, né, colocada na nossa vivência. Vamos prestar atenção aqui, ó. Se um criminoso condenado pelas leis humanas cai doente e perde a memória das suas ações, segue-se daí que a sua responsabilidade desaparece ao mesmo tempo que as suas lembranças? Vou repetir. Se um criminoso condenado pelas leis humanas cai doente e perde a memória das suas ações, segue-se daí que a sua responsabilidade desaparece ao mesmo tempo que as suas lembranças? De forma alguma, né? Nenhum poder é capaz de fazer com que o passado não tenha existido. Então, o que acontece? O fato de a nossa memória física não registrar o que aconteceu, não quer dizer que não tenha acontecido. Por quê? Porque nós, enquanto espíritas, nós sabemos que todo o nosso histórico, ele não está registrado na nossa memória física. Nós temos um espírito. E todo esse nosso histórico, todo esse nosso passado vai estar lá na nossa mente, vai estar lá no perispírito, sendo colocado para fora através das nossas tendências, através das nossas vontades, dos nossos desejos, né? Então, o que a gente vai pegar daqui é que esse argumento de não lembrar
não é uma afirmação, não pode ser uma definição contra a reencarnação. Porque nós podemos não lembrar de algo e esse algo ter acontecido, né? Na nossa vivência, um exemplo mais palpável. Quem que lembra aqui o que aconteceu há um ano atrás? Nesse mesmo dia de hoje, no dia 21, o que é que aconteceu um ano atrás? A gente não lembra. Mas se a gente estiver em um lugar que tenha uma câmera e a gente for lá nos arquivos, a gente vai ver o que aconteceu. Mas a gente não lembra, mas aconteceu, né? Mas fez parte da nossa vida. E aí, lá no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer essa seguinte pergunta aqui para nós, a pergunta 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Qual a causa? Qual o sentido? Que já que para nós nos pareceria muito mais viável que a gente tivesse toda essa lembrança, porque aos nossos olhos seria mais fácil a gente ter esse conhecimento, né? Assim que Kardec estava pensando. E os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si mesmo. Olha aqui o que é que os espíritos respondem para a gente. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Então, vamos pensar em nós, né? A gente está aqui nessa sala, né? Tudo escuro. E aí, do nada, assim, aqui tem um acesso para a rua. A gente vai ali na varanda. A gente olha para a claridade. Como é que a gente fica? Ofuscado. A gente não consegue ver. Por quê? Porque não houve uma transição. Agora vamos trazer para a realidade de um espírito reencarnante como nós, né? Imaginemos que nós, na nossa última existência, né, a gente tirou uma vida de uma pessoa, né? A gente prejudicou muito essa pessoa e na próxima vida essa pessoa vai ser a minha mãe. Como que eu, enquanto espírito, vou aceitar, tendo toda essa lembrança, tendo todos esses detalhes na minha mente, como que eu vou conseguir aceitar aquela mulher como minha mãe? Vamos pensar agora ao contrário, né? A mãe, né, que sofreu a ação daquele espírito reencarnante. Como que aquela mãe vai nutrir o amor à criança? Como que aquela mãe vai olhar para aquela criança e enxergar uma oportunidade de recomeço no nosso nível de evolução, né? Como que ela vai conseguir enxergar naquela criança a pureza? Se ela tivesse toda essa clareza que aquele espírito que está por ali vindo é um espírito que a prejudicou no passado, né? Então, esse véu do esquecimento, ele é fundamental para que as nossas relações sociais, elas estejam mais reguladas, mesmo tendo esse véu do esquecimento do passado, que oculta os detalhes, a gente vê crianças, pais, mães, com tantas dificuldades com a convivência entre si. Por quê? Porque o esquecimento do passado, ele não é absoluto. Os desejos, a vibração do que aconteceu, ela está no ar. Ela fica perceptível para o espírito. Mas aí, essa não lembrança permite com que a gente esteja
se reencontrando com aqueles que nos prejudicaram ou que nós os prejudicamos, a fim de que a gente consiga nos reconciliar, né? Então, o esquecimento do passado e, por conseguinte, das faltas cometidas, não lhes atenua as consequências. Ó, isso aqui é importante, é uma advertência para nós, né? O esquecimento do passado em si, só o fato de nós esquecermos, não é um atenuante das consequências das nossas atitudes, né? Não pode ser um atenuante, só o fato de nós esquecemos aquilo que, temporariamente, daquilo que aconteceu. O conhecimento dela seria, porém, um fardo insuportável e uma causa de desânimo para muitas pessoas, né? Vamos trazer um exemplo, né? Porque esse conhecimento do passado poderia ser uma causa de desânimo, né? A gente sabe, não em via de regra, né? Mas é mais ou menos assim que acontece, né? Se eu estou hoje encarnado numa condição, né, vamos pensar de um milionário, né? Alguém que tem muito poder material, né? Alguém que tenha muito dinheiro, e essa pessoa ela passa por cima de todo mundo, ela humilha aqueles que estão junto ao lado deles, né? Tem um talento, né? E não consegue multiplicar aquele talento pelas vias corretas, né? Mas sim ter a necessidade de ter que passar por cima do outro. Vamos imaginar, essa mesma pessoa, ela desencarna, e agora, como ela não conseguiu passar pela prova da riqueza, ela vai nascer, né, na próxima vida, lá no continente africano, lá numa situação, assim, financeira deplorável, né? Então, imaginemos como que ficaria esse espírito nascendo lá numa condição bem miserável, bem difícil, esse espírito ter a lembrança do berço de ouro que ele nasceu, de tudo que ele tinha acesso e não pode ter mais. O que seria para esse espírito? Seria ali uma porta para o desânimo, porque ele sabe que ele teve aquilo ali em um momento e agora ele não tem mais. Então, para ele, isso seria um grande fator do desequilíbrio psíquico emocional. E o que é que implicaria isso? Implicaria que com esse desequilíbrio psíquico emocional, ele não teria condições de passar pelas expiações que ele precisava passar, com a possibilidade de sair daquela expiação vitorioso. Porque a questão é essa, a espiritualidade, né? Nós, na verdade, pelo nosso livre-arbítrio, nos colocamos nessas situações, né? Deus permite que isso aconteça, mas o objetivo é que nós passemos por essas dificuldades e saiamos delas vitoriosos. Se for para a gente passar pela dificuldade com a probabilidade maior de que a gente não vai acertar, aí a gente estaria, então, questionando a soberania divina, né? Se Deus é soberanamente justo e bom, ele não coloca ninguém no mundo com o objetivo de errar, com o objetivo de cair, né? Então, por outro lado, continuando essa ideia, recordar experiências de miséria e dores e fracassos traria à tona sofrimentos desnecessários e dificilmente suportáveis. Atos infelizes de ontem viriam à memória, atraindo os seres desencarnados que delas tenham participado, gerando quadros obsessivos de mais difícil solução do que os já existentes. Então, aqui, ó, a gente já traz outra possibilidade. Além da gente estar conectado com o passado e não estar vivendo o presente, o que é que a gente traria conosco também? Nós traríamos também os companheiros desencarnados, que porventura nós os prejudicamos. Porque o que é que acontece
o que é que acontece com muitos de nós, né, pela sabedoria divina? Às vezes a gente tem um passado que a gente não tem condições ainda de lidar com ele, né? A gente vai pegando ali, de a cada encarnação, pontinha por pontinha do nosso passado. Então, o que é que a espiritualidade faz? Olha, Wesley, você tem 10 obsessores aqui, né, do seu passado. Nós iremos permitir que nessa vida só um lhe alcance. Nós vamos deixar os 9 aqui, né, com a barreira, para que eles não te vejam, por enquanto. Resolve com esse, depois a gente vai botar mais 2 e a gente vai aumentando. A gente vai aumentando as doses, né? Aí, vamos voltar aqui. Aí, dentro dessa situação, se a gente se lembrasse de todo o nosso passado, ao invés de eu estar tendo contato só com um, porque é o que eu tenho condições de lidar, eu estaria entrando em contato com 10. E aí? Seria muito mais difícil. A probabilidade de Wesley sair falido nessa prova com 10 é muito maior do que só com um. Então, esses ajustes que a divindade, que os espíritos superiores vão fazendo na nossa encarnação, é puramente com o simples objetivo de que saiamos vitoriosos, que tenhamos a condição de conseguir lidar com todo o nosso passado, né? Então, essa ferramenta do esquecimento do passado é um mecanismo fundamental, importantíssimo para a nossa continuidade dos nossos trabalhos rumando à nossa evolução, né? Então, nos esquecimentos das existências anteriores, sobretudo quando foram amarguradas, há efetivamente algo de providencial e que atesta a bondade e a sabedoria do Criador, né? O que estávamos falando. Funciona como proteção aos seres ainda desprovidos de estrutura psíquica que lhe permitiria assimilar os conteúdos das vivências passadas, sem se perturbarem. Portanto, recebem a bênção de não se lembrarem, durante a encarnação, do seu pretérito espiritual, né? Então, funciona realmente como uma proteção, né? Para que enquanto nós estejamos aqui no mundo, do mundo material, né? A gente não tenha todo esse acesso a esse conhecimento. E aí, essa ideia aqui traz para nós um questionamento também interessante. Então, a gente tem o esquecimento do passado. O esquecimento do passado, ele só existe quando nós estamos encarnados? Ou no mundo espiritual, quando a gente desencarna, né? A gente também vai ter todo o acesso, todo o conhecimento, né, de tudo que aconteceu? E aí a gente vai ver que André Luiz vai trazer para a gente, se não me engano, no livro No Mundo Maior, né? Um caso de um espírito que ele desencarnou, e André Luiz estava ali analisando o caso, e o instrutor falou para ele que aquele espírito ele teria acesso apenas a 300 anos, né? Ou seja, a 3 séculos do seu passado, né? O 300 anos, o que é 300 anos para um espírito? 2 encarnações. No máximo, 2 encarnações. E aí o instrutor falou para o André Luiz, André, isso aqui é o que ele tem condições de saber. Depois que ele conseguir superar esses 3 séculos, depois que ele conseguir superar esses 3 séculos, a gente vai começar a voltar mais um pouquinho, para que assim ele consiga ir tendo esse acesso, né? Então, sim, no mundo espiritual, após desencarnarmos, nós também teremos o esquecimento do pretérito, porque existem coisas que é isso que a gente tem que ter em mente, existem coisas que no nosso nível de evolução moral, nós não temos condições de lidar.
Nós não temos condições ainda de conseguir mexer com aquele assunto. Então, o que a espiritualidade faz? Wesley, olha, esse assunto aqui relacionado ao perdão a essa pessoa, você ainda não consegue lidar, né? Então, vai desenvolvendo aqui outras áreas, vai desenvolvendo a paciência, vai desenvolvendo 1% de cada outra coisa aqui, de outras áreas. Aí, lá na frente, quando você tiver já subido um degrauzinho, aí você volta para essa situação aqui. Porque agora você já tem a possibilidade de conseguir passar por cima disso. E não só eu, ou não só você, mas também o outro indivíduo, o outro espírito, o outro ser que se envolveu nessa uma possível problemática conosco, ele também não precisa estar estagnado. Ele vai estar ali no processo, assim como nós, de depuração, a ponto de que vai chegar um momento que os dois vão se elevar em pequenos passos no nosso nível e vão ter condições melhores de conseguir estar lidando com esse passado, né? Então, se reconhecêssemos nelas, né, criaturas a quem odiamos, talvez o ódio despertasse outra vez em nosso íntimo. E ainda que tal não ocorresse, sentiríamos-ia humilhados na presença daqueles a quem houvéssemos prejudicado ou ofendido. O conhecimento excessivo pode ofuscar as pessoas, né? Ou seja, a gente, em alguns casos, saber demais pode nos colocar numa situação de falta de controle, né? O excesso das coisas em todas as áreas de nossas vidas, quando a gente dá mais atenção só a determinado ponto, quando a gente dá mais atenção somente à vida material, por exemplo, né, a gente está se perdendo em alguns aspectos, né? E aí a gente consegue perceber, diante de tudo isso, o quão é importante, quão é fundamental o esquecimento do passado nesse processo da gente estar das nossas relações sociais mesmo, porque vamos dar outro exemplo para que isso fique ainda mais claro para nós, né? A questão do casamento. A gente sabe que, diante a doutrina espírita, né, existem alguns tipos de casamento, né? E a gente pode citar alguns deles aqui. Existe, por exemplo, o casamento transcendental, né? Aí a gente dá um exemplo, né? Kardec e a sua esposa, dois espíritos já elevados que vieram com o objetivo de juntos fazerem um bem para a humanidade, né? Existem outros, né? Outro tipo de casamento que é o casamento acidental, né? Dois seres que por ali, pelo gosto, pelo desejo, pelas vontades de estarem em determinado local, né? Pela sintonia, eles se encontram, né? O físico os atrai e eles casam. E vão existir, né? Aqueles tipos de casamento que são chamados casamentos provacionais. Que aí os espíritos vão dizer para a gente que esses são os mais comuns, né? No nosso planeta, no nosso nível de evolução. E o que é o casamento? E o que é o casamento provacional? São esses espíritos que no passado a gente passou, né, por alguma dificuldade, com alguma problemática, estou vendo várias pessoas aqui dando risada, né? Que a gente passou por uma problemática com aqueles seres e vem o esquecimento do passado, né? O que é que o esquecimento do passado faz diante dessa situação? Esquece que é ele, esquece que é ela, né? Agora esquece. Por 2 anos a gente esquece, né? Passa pela fase da paixão, ali aquela fase inicial, esquece. Deixa passar uns 5 anos, que aí você vai começar a lembrar, né? Quem é aquela pessoa, e aí acabou. Passou 5 anos, já veio um filho, já veio diversas responsabilidades, e a gente agora vai passar ali por um período, passando por aquela provação.
passando por aquela dificuldade, né? A fim, com o objetivo de que a gente consiga se realinhar. E aí, imaginando de forma diferente, se a gente lembrasse do que é que aconteceu no passado, o casamento ele não iria acontecer. Por que não iria acontecer? Porque nós faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Nós não queríamos, nós não gostaríamos de estar do lado de uma pessoa que a gente sabe que nos prejudicou. Instinto de sobrevivência, natural. Então, o véu do esquecimento, né, vai colocar para nós, né, essa possibilidade que temporariamente a gente esqueça o que aconteceu, né? E aí é bem interessante isso, porque no Evangelho, no capítulo 5, né, Kardec vai trazer um item para nós sobre o esquecimento do passado. E ele diz assim para a gente, né? É em vão que se assimile o esquecimento do passado como um impedimento ao aproveitamento das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Com efeito, essa lembrança poderia nos prejudicar no passado, né? Então, a gente precisa ter isso aqui em mente, né? Que Deus, em sua sabedoria, ele colocou essa ferramenta do esquecimento do passado é por uma necessidade. É porque nós ainda não temos a condição de lidar com o nosso passado. Então, a gente não precisa estar querendo saber de forma assídua, de uma forma que isso possa até nos tirar o equilíbrio de querer saber o que é que aconteceu no passado. O Espírito da Verdade vai nos dizer, no Livro dos Espíritos, que se a gente quiser saber o que aconteceu no nosso passado, basta a gente examinar, fazer um exame sério da nossa consciência. Basta a gente examinar quais são as nossas tendências. O que é que eu penso durante o dia? Quais são os meus insights mentais no meu dia a dia? Ah, eu penso em ajudar as pessoas. Ah, eu penso no álcool. Ah, eu penso no cigarro. Ah, eu penso no sexo. Então, é aí que está para nós a chave. O que é que nós precisamos pegar disso? A gente precisa entender que eu tenho problema na área do álcool. Então, para mim, isso é suficiente. Eu não preciso saber o que é que eu fiz de errado quando eu ainda me embriagava, quando eu ainda não tinha o controle dessa área, como eu já tenho hoje. Não superei ainda, mas ainda tenho essa dificuldade. Então, para nós, o mais importante no nosso nível de evolução é a gente ter essa ideia do que aconteceu, não os detalhes, porque os detalhes do que aconteceu nos tiraria o equilíbrio, né? E aí, dentro disso aí, a gente precisa lembrar que, como nós demos a questão do exemplo do casamento, nesse processo da reencarnação, nós estamos constantemente renascendo no mesmo grupo de pessoas, no mesmo grupo de espíritos, naquele mesmo círculo. Por que nós estamos reencarnando naquele mesmo ciclo? Porque ali que estão os nossos compromissos. E muitas vezes, há determinadas pessoas ao qual nós temos esse compromisso, elas não vêm dentro do nosso lar, mas ela vem no nosso trabalho, e a gente chega perto daquela pessoa e a gente não se sente bem. O que é isso? Isso, muito provavelmente, é algo do passado que está vindo à tona, mas que nós precisamos ter o devido equilíbrio para conseguir lidar com isso. Hoje ela veio no trabalho, né? Para na próxima vida ela vir como uma companheira da casa espírita, né? Para não desequilibrar a casa, né? Para na outra ela já vir dentro de casa.
E aí, assim, a gente vai conseguindo, né, quebrar essas amarras, assim a gente vai conseguindo quebrar essas dificuldades com essa ferramenta do esquecimento do passado. Então, que a gente possa sair daqui hoje com isso em mente, que o esquecimento do passado, ele é uma ferramenta de Deus. É um mecanismo nos qual estar trabalhando ao nosso favor, diante a nossa condição ainda de espíritos imperfeitos. E que o esquecimento do passado, ele não é absoluto. O esquecimento do passado não é uma parede que vai me impedir de enxergar do outro lado. Por isso, Kardec usa a seguinte palavra no Evangelho do Esquecimento, no Evangelho do Espiritismo. O esquecimento do passado é um véu. O que é um véu? É algo que está sobre a nossa frente, mas se a gente olhar bem assim, a gente olhar bem o véu, um véu de TNT, um TNT branco, se a gente olhar bem, a gente vai conseguir ver mais ou menos o que é que tem lá do outro lado, né? Então, o esquecimento do passado é isso. É um véu que nos impede de ter a visão clara do que aconteceu, mas uma análise séria do nosso íntimo nos mostrará que temos determinadas tendências, temos determinadas possibilidades e precisamos partir para a luta de conseguir nos melhorarmos intimamente para que um dia nós tenhamos a condição moral de ter acesso a tudo o que nos aconteceu. Pessoal, muito obrigado, que a gente possa ficar com Deus nesse dia de hoje. Obrigado, Ashley. E aí, gostaram? Bom? São as nossas interrogações de onde viemos, para onde vamos, aonde estamos. São essas questões que Leon Denis traz para nós. Só acrescentando aqui, a gente tem um estudo no sábado à tarde do Leon Denis, que é a continuação do que estamos falando, no livro Grande Enigma, em que ele traz para nós esse manancial de informação do que é a reencarnação, qual como é o funcionamento do véu do esquecimento, porque o Wesley trouxe a parte moral, psíquica, e Leon Denis nos traz um conhecimento específico de onde, no momento exato onde existe o esquecimento desse véu, que é no momento da fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, que na copulação a vibração é completamente diferente de uma de outra, e aí se dá esse esquecimento, esse véu. Então fica esse convite para que a gente queira saber um pouquinho mais. São todos convidados, ou individualmente podemos também fazer essa pesquisa, mas é muito interessante, é muito rico, porque todos nós temos essas questões de onde viemos, para onde vamos, como é, como não é, mas na realidade é como o Wesley falou, esse véu, se a gente olhar bem na profundidade, a gente vai descortinar, porque temos já manancial suficiente através da doutrina para nos poder esclarecer isso. Falando aqui outra vez um pouquinho, para quem chegou mais tarde, sobre os nossos anúncios, vamos ter um filme que o título é Sol, Alma, no próximo sábado, 27, à 1h30. Vai ter lanche, vai ter pipoca, tudo quanto é bom. Qual é o título? Sol, Alma. S-O-L, Sol.
E então é sábado, no dia 27, próximo sábado. Teremos também, no dia 25 de agosto, outra garagem céu, lá na Mantena, no mesmo local. Foi um sucesso para nós. Estão convidados todos a participar. E temos o lanche agora, que todos estão convidados para poder compartilhar ou levar também para casa. Acho que é tudo e vamos partir para a nossa oração final. Alguém? Peter, can you please? Thank you so much. Let us close our eyes. We thank you, dear God, for your light. We thank you for the way your light enters within each and every one of us. May your light illuminate us from within and cast away the shadows. May we use every day to learn how to be better versions of ourselves. May we foster peace and goodwill to our families, our loved ones, to our friends, to those we work with, to strangers we encounter. May we spread the light by being the best examples we can be to others and to ourselves. Dear God, dear Master Jesus, may your peace spread throughout this country, to all countries, to the entire planet. May all of us understand that our journey is much longer than this life. And may we embrace serenity for eternity. We thank you, dear God. We thank you, dear Jesus, for being with us each and every day. Amen.